É 2026, para você que revende roupa, pode ser o ano do caos, tá? Pode ser por quê? Porque dependendo aí das suas ações, das suas antecipações, da sua organização, esse caos pode se tornar uma grande oportunidade. Eu quero nesse vídeo aqui te trazer alguns pontos que eu acredito que podem mudar o jogo aí nesse ano de 2026, tanto para o ruim quanto para o melhor ano de nossas vidas, mas lógico, vai depender aí de algumas estratégias que eu quero comentar com você e quero trazer nesse vídeo para você começar a refletir e quem sabe aí já começar a partir de hoje organizar e fazer com que 2026 seja um ano maravilhoso aí na sua revenda de roupa, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido aí a seguir o nosso canal, já clica aí no sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo aqui no canal da Viver de Loja. Se você conhece alguma revendedora de roupa que precisa, né, desse tipo de conteúdo e que você acredita que possa ajudá-la aí para o ano de 2026, já compartilha com ela esse vídeo. Vamos fazer aí o nosso canal, né, aumentar e se manter aí como um dos maiores canais, né, a nossa comunidade de revendedores de roupa. Então vem comigo que hoje o conteúdo está insano. E 2026 realmente ele vai ser um ano desafiador, é um ano que beira ao caos se você não se organizar, se você não antecipar, se você não criar estratégias. Então, se você revende roupa ou está aí começando o seu negócio de revenda de roupa, já precisa estar atento a esses desafios de 2026, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E além dos desafios, eu vou trazer aqui algumas soluções para você já começar a refletir sobre elas e, quem sabe, já começar a se organizar, antecipar todo esse problema e transformar esse possível caos na grande oportunidade aí do seu negócio para você se tornar uma referência, para você vender muito, enfim, fazer uma boa grana revendendo roupa em 2026, que tem como desafios, por exemplo, esse ano 2026, a gente tem Copa do Mundo. São 40 dias de Copa do Mundo, né, onde as nossas atenções, no Brasil principalmente, vão estar ali todas, né, direcionadas para os jogos, principalmente se o Brasil for avançando até chegar perto da final. É natural o Brasil parar para estar atento a jogos, né? Então, a gente tem Copa do Mundo, são 40 dias ali, junho e julho. A gente tem eleições esse ano, né? Então setembro e outubro acho que são os meses, talvez até um pouquinho de agosto, que a gente começa as propagandas eleitorais. Então o Brasil realmente para em época de eleição, tem essa briga, né, hoje a gente tem entre partidos, entre ideologias. Então o foco do brasileiro vai ser política, ali final de agosto, setembro e outubro, até tudo normalizar. E com a política também vem o medo, né, as incertezas para o próximo ano. É natural a gente segurar um pouco, diminuir um pouco as compras e isso vai refletir no seu negócio. Você tem que antecipar esse período, né, fazer com que o seu produto também se torne uma necessidade para o seu cliente. Você que revende roupa, principalmente, né, roupa é necessidade. Se a gente trouxer uma solução para o nosso cliente, a gente vai vender, é natural. Só que a gente precisa estar atento a isso, né? Em época de eleição, época de Copa do Mundo, as coisas mudam. Além disso, esse ano de 2026, a gente vai ter muito feriado, né? São mais de 10 feriados nacionais que caem durante a semana, se eu não me engano, só um vai cair durante o final de semana, o resto é durante a semana. Isso para também tudo, atrapalha a nossa logística. Às vezes feriados grandes, como Carnaval, Corpus Christi, as pessoas elas gostam de viajar, né, para descansar. Então nesse período não tem compra, ou as compras diminuem, a não ser que a gente monte também estratégias para isso. E vai vir aí a reforma tributária, vai vir aí a fiscalização
com um olhar mais especial para transações de Pix. Então, se você hoje ainda não regularizou o seu negócio, se você ainda está trabalhando no CPF, recebendo movimentações de Pix dentro da sua conta de pessoa física, cuidado, você precisa já se organizar. O que eu posso te orientar? Você, a partir de agora, se eu fosse você, esse mês eu já abri um mês, se você não tem, pelo menos um mês vai te ajudar, tá? Se você ainda está começando, você ainda não tem uma movimentação muito grande, um MEI hoje, ele permite a gente movimentar até, se eu não me engano, 81 mil reais por ano. Aí vai passar para mais de 140 mil, eu acho que já está em votação. Então, o MEI ele facilita muito essa jornada no início, né? Se a sua movimentação ainda não é grande, então você precisa abrir pelo menos um MEI, porque aí você vai poder emitir nota, toda a movimentação sua de entrada e saída em uma conta jurídica, ela vai ser justificada, então você não corre o risco de cair ali nessa fiscalização de movimentações por Pix, principalmente, dentro da sua conta pessoal e você chegar no final do ano e ser surpreendido aí com uma multa gigantesca que aí não tem como correr, você vai ter que pagar, então é melhor você se prevenir, o governo está cercando, né? Está aí ajustando, e vai ter muita reforma, né? A gente vai ter a reforma tributária, então é legal, se você também já tem uma movimentação maior, converse com o seu contador para você ajustar tudo e não cair em surpresas, tá? É muito sério isso, então você precisa se organizar. E esses 4 eventos vão acontecer no ano de 2026, tá? A gente tem Copa do Mundo, eleição, feriados, dia de semana e essa reforma tributária, tá? Então pode ser que tudo isso mexa com o seu negócio, como eu tenho certeza que vai mexer, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, mas eu espero que seja para o lado bom se você começar a se organizar desde agora, criar estratégias e organizar tudo da melhor forma possível, mas é preciso se movimentar. Eu sei que a gente pode ir levando com a barriga, esse mês eu vou fazer isso, mês que vem vamos ver como é que vai ser, a gente vai caindo em desespero, a gente vai olhando para nossas contas, para nossa movimentação, as vendas diminuíram, mas se você começar a agir agora, plantar, vai chegar a hora da colheita. Nesses meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, que a gente tem esse foco maior das atenções, né, seja por Copa do Mundo ou por eleições, a gente precisa antecipar esse período, porque nesse período de agosto a outubro, a guerra por atenção ela vai ser muito grande, né? Vai ter atenção em Copa do Mundo, vai ter publicidade de políticos, né, tentando aí acarrear seu voto. Então, assim, vai ficar muito caro divulgar na internet, o engajamento nas nossas redes sociais realmente vai diminuir, porque o foco é outro, então você precisa antecipar essa guerra de atenção. E agora é a hora, é você começar a preparar conteúdos, né? Você precisa ter já um calendário de conteúdos para essa época, você precisa já ter conteúdos preparados para antecipar essa época. Época de Copa do Mundo, de feriado, o que você precisa fazer? Cria conteúdos para essas épocas, cria promoções para essas épocas. Feriado de carnaval, solta uma promoção especial para essa época. Feriado de Corpus Christi, solta uma promoção especial, solta conteúdos mostrando as suas peças para esses feriados. Então você precisa antecipar, desde agora, começar a planejar o seu calendário de conteúdos, para na hora que chega essa época, você já está tudo pronto para soltar nas redes sociais. Não deixa para a última hora, porque além da sua mente estar preocupada com as contas, porque as vendas caíram um pouco, você não vai conseguir planejar tudo de última hora para fazer essas divulgações de forma correta. Então, usa o marketing como ferramenta de antecipação, usa o marketing como ferramenta de
engajamento, de aumento da sua comunidade. O marketing ele não deve ser usado só para vender. Até porque o marketing ele não vende. Quem vende é depois do marketing, depois que você atrai a atenção e direciona ele para um site ou para um WhatsApp. Tá? O marketing ele serve para quê? Para aumentar a visibilidade da sua marca. Então você precisa estar presente o tempo todo na cabeça desse possível cliente para que na hora que ele esteja pronto para comprar, a sua marca vai ser a primeira que ele vai lembrar. Tá? Então, antecipar conteúdos, antecipar promoções, antecipar esses períodos, né, onde a atenção ela vai estar mais focada para outro lado e não para um consumo, é o seu papel agora. Você precisa criar essas estratégias para já se organizar para esses períodos. Então, criar um calendário de divulgação, não parar de divulgar a sua marca, mesmo que no caos ali, mesmo que as atenções estejam focadas em Copa do Mundo, eleições, feriado, você precisa estar divulgando, você não pode parar. Essa é a premissa maior, estar presente mesmo no caos, porque na hora que o consumo voltar como principal atividade aí dos clientes e que eles estiverem prontos para comprar, se a sua marca estiver presente, eles vão lembrar de você e muito provavelmente você vai vender. Tá? Então, antecipar feriados, tá? Com divulgações, organizar o seu estoque para esses momentos. Já começa a pensar em algum produto específico para vender em época de Copa do Mundo, em época de eleição, nos feriados. A gente sabe que feriado em meio de semana para tudo, para logística, atrapalha tudo. Mas o que você pode fazer de diferente, né? O que você pode oferecer de diferente para o seu cliente nesse feriado para as suas vendas não pararem, não caírem? Né? Então você precisa aí se organizar. A gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos. Deixa aqui nos comentários aí qual é a sua dúvida, que a gente pode falar sobre isso em outros vídeos, tá? Outro ponto muito importante é a sua organização financeira. Como a gente já sabe que 2026 pode tender ao caos e ter dificuldades nas vendas se você não se organizar, o seu financeiro, a sua saúde financeira precisa estar muito bem organizada, você precisa entender todos os seus custos, você precisa entender se a sua precificação está dando lucro ou não, você precisa estar revisando mensalmente os preços das suas peças, porque com todos esses desafios de 2026, às vezes o frete num mês é o frete do seu fornecedor no outro mês é outro, o preço também altera. Se você não revisar os seus preços, às vezes o preço que você está praticando pode estar dando prejuízo e não lucro. Então, trabalhar entendendo todos os seus custos é uma tarefa que você precisa já começar a organizar desde agora. Diminuir os custos também faz parte de quando a gente entende para onde o nosso dinheiro está indo, entender se para onde ele está indo é importante ou não. Então você precisa revisar os seus custos, tirar aquilo que é supérfluo, fazer contas, definir metas para 2026 e trabalhar em cima dessas metas, já sabendo que você tem 4 pontos aí, ó, já para se precaver, tá? Copa do Mundo, eleição, feriados, né, feriados prolongados também em meio de semana e reforma tributária, tá bom? Então a maior dica que eu posso te deixar nesse vídeo, você já sabendo desses desafios, é se antecipe, se organize, crie promoções, conteúdos com antecipação, não deixa para a última hora, já olha com os seus fornecedores se eles vão ter estoque já preparado para depois de julho, né, agosto, setembro, outubro, para você deixar, antecipar algumas compras e deixar já pré-programado outras para depois de julho, porque todo esse caos pode também bagunçar a vida do fornecedor, da logística, e você cair numa surpresa de ter vendido e na hora de fazer o pedido não ter lá no seu fornecedor para você atender seus clientes. Mas a grande dica é essa: se antecipe, se organize, não deixe para a última hora e plante. Plante muito em 2026, porque eu tenho certeza que 2026 vai separar
o amador do profissional. E o profissional, ele faz o que precisa ser feito, ele não deixa para a última hora, tá bom? Então, se essa dica valeu para você, já curte aqui o nosso vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.